Fala, minha tropinha, voltei para nossa parte 3. Tranquilo? Então eu estava aqui, né, em temperismo químico. E agora a gente vai para o temperismo biológico. Aqui, ó. Essa foto é muito importante. O intemperismo biológico é o quê? Antes disso, alguns autores, alguns cientistas, geógrafos, geólogos, enfim, eles apontam que o intemperismo biológico é nada mais, nada menos do que um tipo de intemperismo físico, ou seja, desagregação, quebra da rocha a partir de um processo mecânico, de quebra mesmo aqui, ó, que a gente já viu na última aula, ou de quebra, ou então de relaxamento e contração da rocha. Tranquilo? O intemperismo biológico, ele é formado, como que ele acontece? Essa desagregação do material rochoso, essa desagregação da rocha vai sendo feita a partir de organismos vivos, animais e vegetais. Sabe quando você está passando pela rua, andando na rua, e você vê a calçada levantada por conta das raízes da árvore? Aquilo dali a gente poderia chamar de um intemperismo biológico. O que aconteceu ali? A rocha, ela foi fraturada por conta da raiz da árvore. Beleza? Ou você tem um conjunto de reações químicas que, por exemplo, bactérias desenvolvem no interior do solo. Desenvolvem ali no solo. Como são bactérias, são seres vivos que estão desenvolvendo essas reações químicas e estão intemperizando essa rocha, a gente tem um intemperismo biológico. Então, se são animais, ou então, por exemplo, você tem minhocas, né, que fazem buracos nas rochas, né, para poder fazer casulos, enfim, ou alguns outros animais que fazem literalmente casulos, né, tocas nas rochas, no solo, enfim. Quem está temperizando essa rocha? Quem está desagregando material rochoso não são os animais? Sejam bactérias, minhocas, qualquer outro bicho que faça toca, por exemplo. Ou então até, como a gente tem aqui, alguns fungos, né? Alguns... Esqueci o nome disso aqui. Esqueci o nome disso. Caramba! Não sou biólogo, né? Mas me fugiu. Aqui tá a orelha de pau, mas não é isso. Enfim, daqui a pouco vem. Fungos, né, caramujos, lesmas, enfim. Quando a rocha é desagregada por conta da ação de um animal, de um ser vivo, incluindo formigas também, formigas pra caramba. Formiga pra caramba em temperismo biológico. Ou então algo que a gente pode até não enxergar, com as próprias bactérias, que eu já falei pra caramba, fungos. Se é animal, ó, o tatuzinho também. Se é animal e está desagregando a rocha, brother, é intemperismo biológico. Biológico porque é um ser vivo que está fazendo isso. Beleza? Por isso que muitos autores colocam que pode ser encarado como um tipo de intemperismo físico, porque é uma ação mecânica. Beleza? Vamos lá. Aqui exemplos: animais ao remexerem o solo para cavarem tocas, como eu falei para vocês, facilitam a infiltração da água, sementes sendo depositadas por animais migratórios, que ao germinarem aumentam as rachaduras das rochas, favorecendo a infiltração da água, resultando em decomposição das rochas. Isso aqui é uma situação que, por exemplo, você tem uma abelha, um pássaro que estão carregando sementes, seja nos seus corpos, seja nos seus bicos, e conforme vão voando, deixam essas sementes caírem. Quando essas sementes caem, por exemplo, em uma rocha e a água bate ali, e a gente tem a formação de uma espécie vegetal saindo de uma rocha, o que é isso? É intemperismo biológico. Beleza, gente? É isso. Vai promovendo a decomposição das rochas. Sai figura, vamos para o próximo. Aqui, ventos. Ventos também são um agente intempérico muito presente. Tá? Aquilo que eu já falei lá atrás. Rocha, olha o vento aqui, ó. Olha o vento aqui, ó. Rocha de novo. Cadê minha rochinha? Aqui. O que vocês acham que vai acontecer com essa rocha aqui, que inclusive está gelada?
Olha a diferença de temperatura aqui. Durante o dia quente, durante a noite frio. Dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, quebra. Inclusive, ó, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Olha essa rachadura zona. Olha essa rachadura zona. Isso aqui, gente, ó, isso aqui, ó, tem temperismo físico gritante. Gritante. Pode ser químico? Pode. Mas como ela está no ambiente controlado, eu não deixo ela pegar água, enfim, é cara de intemperismo físico, beleza? Pode ter intemperismo químico? Claro que pode, porque a gente não controla 100% o ambiente, a gente não isola 100% a rocha. Mas tem mais cara de ser intemperismo físico. Tranquilo? Olha essa rachadura que bonita, que bem pronunciada. E maneiro. Muito maneiro. Então, essa rocha aqui, o que vocês acham que vai acontecer com o vento batendo nela? Olha só. Olha essa quebra aqui, ó. Eita, peraí. Olha a quebra, estão vendo? Com o vento batendo aqui, constantemente. Não vou bater nela para não quebrar minha rocha. Constantemente, constantemente, constantemente. O vento batendo. Já está quebrada. Com o vento batendo, 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 batendo. O que vai acontecer? Ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Quebrou, intemperizou. Quem que agiu? O vento. Agente intempérico, o vento. Tranquilo, gente. Fácil, né? Voltar para cá. Show. Pô, esse programa é muito maneiro. Então aqui, ó, ventos predominam em áreas secas, semiáridas e litorais. Quando a gente tem vento pra caramba, né, a gente fala que eles são predominantes nessas áreas, mais secas, semiáridas, no litoral, tá? Regiões litorâneas, Rio de Janeiro, tem muito vento, beleza? Regiões mais secas, Cerrado, Caatinga nordestina, semiáridos, tudo bem? Cerrado, seco, semiárido, Caatinga, tá? Mas enfim, outra aula. Mas nessas regiões mais secas ou então litorâneas, a gente tem a presença desses ventos, tá? Esculpem e moldam formas antigas, formas de maneira geral, tá? Transporta sedimentos e os acumula, criando novas formas de relevo. E aí eu vou pedir um espacinho para vocês para tratar de um outro fenômeno e eu já volto para os ventos, tá? Inclusive vou botar só minha cara aqui de novo que eu me amarrei nisso e eu quero fazer. Vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre erosão. Por que é tão interessante falar de erosão? Pelo seguinte, muitas pessoas têm, inclusive cai muito em prova isso. Então, às vezes diretamente, mas normalmente aparece em textos, enfim. Então vocês já ficarem cientes disso, ficarem espertos desde já. A diferença de intemperismo para erosão. Qual é a diferença dos dois? Antes de falar a diferença especificamente, eu vou tratar do que é a erosão. Tranquilão? Erosão é um fenômeno que o conceito dele é muito discutido ainda, como tudo na ciência, ainda bem, né? As coisas têm que ser discutidas para serem aprendidas mesmo. Então, a erosão, alguns autores colocam como apenas o deslocamento de um material para o outro, de um ponto A para o ponto B, e alguns colocam que a erosão é o destaque, o deslocamento e a deposição desse material em um ponto. Professor, mas e o intemperismo? Onde é que entra nisso tudo? O intemperismo é o seguinte, o intemperismo ele vai facilitar. Como assim? Rochinha de novo. A rocha está me ajudando pra caramba hoje. Rocha. Tranquilo? Então aqui, ó, vamos para essa fratura aqui, ó. Nossa, tá muito boa agora, hein? Que isso. Gostei de ver. Vamos para essa fratura aqui. Quem está fazendo essa fratura? É um temperismo físico. Beleza? É um temperismo físico. Agora, caiu esse pedaço? Não, não caiu esse pedaço. Agora, e se eu chegar aqui e puxar com o meu dedo com muita força? Aí ele vai cair, não vai? Então, quando as pessoas falam que o intemperismo ele contribui para a erosão, estão falando justamente nisso. Quem criou essa fratura foi o intemperismo físico, mas quem vai destacar, transportar esse pedacinho e depositar em algum outro lugar, sou eu. Então, quem está sendo o agente erosivo nessa situação?
eu, que sou um ser humano. Entenderam? Então a gente poderia dizer que a diferença entre intemperismo e erosão é que o intemperismo é um processo de desagregação dos materiais que compõem a rocha. É um processo de desagregação da rocha propriamente dita, que é dividido em intemperismo químico ou físico. Professor, e o biológico? Lembra que eu falei que alguns estudiosos colocam que o biológico é um exemplo de intemperismo físico, tá? Então, esse processo de desagregação das rochas. Agora, a erosão já é o processo de... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. Consegui. A erosão... Eita, que vira a imagem, fico perdidinho. A erosão é um processo de destaque, caiu aqui, transporte e deposição. Entenderam? Então, os ventos, por exemplo, a água, podem ser agentes tanto intempéricos como também erosivos. Beleza? A água batendo na rocha vai interagir quimicamente com essa rocha. É um agente o quê? Intempérico. Mas a água, por exemplo, da chuva, a água de um rio, quando pega esse material que está ali, ó, tem uma rachadura, está quase para cair, a água vem, tira, beleza? Tirou aquele material que estava prestes a cair, tirou ele de onde estava, arrebentou ele, transportou. É muito bom pensar isso num rio, né? Porque o rio transporta muita coisa, muito material. Então, desagregou, puxou para ele. Agora é meu. Bum, veio. Pegou, transportou e vai depositar em algum lugar. Seja na margem interna do rio, seja no ponto final do rio. Que eu não falo os nomes agora para não confundir. Mas depositou em algum lugar. O que a água do rio, nesse exemplo, foi? Um agente erosivo. Pegaram? O vento, que vai desenvolvendo uma atuação de intemperismo físico ao longo do tempo, também pode ser um agente erosivo. Como? Aqui, ó. Tô quebrando, não tô? Desagreguei, não desagreguei? Tô desagregando, não tô? Então, ficou por um fiapinho. Veio o vento e, ó, tirou um pedaço da rocha. Pensa na rochinha. Pensa na fratura que está na minha rochinha. Quem desagregou ele foi um processo físico. E vamos colocar que tivesse sido o vento. O vento veio e foi desagregando, desagregando, desagregando. Chega uma hora que o vento vem, ó, bum, tirou. E aí o vento tirou, carregou e vai depositar em um ponto em específico. Então, quando a gente pensa em agentes externos de formação do relevo, são dois. Quais são esses agentes externos de formação de relevo? Intemperismo e erosão. O que a gente falou até agora, vento, água, enfim, são exemplos de agentes tanto intempéricos, que atuam tanto na formação do intemperismo físico ou químico, como também são agentes erosivos. Tranquilo, gente? Então, só para reforçar, e se eu estou reforçando, se eu estou falando de novo, se eu sair da nossa aula, do nosso slide, para ficar aqui, ó, só no meu rosto, é porque tem uma importância grande. Então, prestem atenção. Intemperismo é um processo de desagregação da rocha, que pode ser químico ou físico. Lembrando que o biológico é um exemplo de intemperismo físico. E o intemperismo químico, é que eu falei já do intemperismo, já falei, tá? Intemperismo é um processo de desagregação da rocha, que pode ser tanto físico ou químico. Ao passo que a erosão, ela pode ser tanto o destaque, o transporte e a deposição desse material, como também alguns autores colocam apenas como transporte. Tá? Então, se vocês colocarem erosão como transporte de material, eu não vou reclamar, não tem problema nenhum. Tá? Mas eu vou preferir que vocês coloquem que é o destaque, o transporte e a deposição. Beleza? Essa é a diferença entre intemperismo e erosão. Show?
Eu estava com vontade de falar mais alguma coisa, só que eu esqueci. Enfim, vamos voltar para a aula. Então aqui, ó, transporte de sedimentos. Agora está falando de ventos, tá? Ó, ventos. Transporta sedimentos e os acumula, criando novas formas de relevo, conforme esses materiais oriundos dessa desagregação das rochas vão se depositando uns sobre os outros, vão formando novas formas de relevo, inclusive novas rochas, são rochas sedimentares, mas é uma outra aula. Tá? Então o vento, enquanto agente intempérico erosivo, ele transporta esses sedimentos para um ponto, eles vão se acumulando e vão criando novas formas de relevo, incluindo novas rochas. Tá? Os ventos eles têm uma ação destrutiva, né? Após destruir e desgastar, o vento transporta os fragmentos de rocha a grandes distâncias e finaliza depositando os sedimentos. Acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Agora, inclusive, sobre essa diferença entre intemperismo e erosão, né? Então, exemplos desse movimento de deslocamento de grandes volumes, né, de sedimentos. O que é sedimento? É a porção de rocha que foi quebrado, foi desagregado. Tá? Esse transporte desses sedimentos e deposição dos sedimentos vai formar novas formas de relevo. Que exemplo nós podemos dar? As dunas, por exemplo. O que são tempestades de areia? Tempestades de areia são nada mais, nada menos do que vento transportando sedimentos. Sabe o que são essas areias do deserto? O deserto do Saara, por exemplo. Vocês olham para ele e aí são aquelas dunas. Gente, o deserto, essas dunas do deserto são formadas a partir da deposição de rochas que muitas vezes acontecem do outro lado do mundo. Sabe esse processo de intemperismo e depois erosão? Então, ele acontece. E aí o vento, ele pega esse material que foi destacado da rocha, foi retirado da rocha, e vai transportando. Então aqui, ó, destacou, transportou, depositou. E depositou aonde? Depositou no deserto do Saara. Vai se acumulando, 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 acumulando. Ao longo do tempo geológico, formam-se as dunas. Então, professor, o deserto é formado por várias partezinhas de rochas quebradas? É, exatamente isso. Pegaram? Então, um tipo de relevo que a gente pode citar aqui, formado a partir dessa atuação dos ventos, são as dunas. Tempestades de areia são nada mais, nada menos do que o transporte dessas areias, né, desses materiais de rocha, né, pelo vento. É o transporte desses fragmentos de rocha pelo vento. Só que no deserto, como o deserto só tem duna, é o transporte dessas areias que formam as dunas. Entenderam, gente? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de intemperismo. Olha só, batendo na rocha, um intemperismo físico, né, tanto da dilatação, contração, como também muito possivelmente, para não dizer com toda certeza, não, com toda certeza na real, a atuação dos ventos nessa rocha, também da água, quebrando, batendo, dilacerando essa rocha, tá? E forma essa estrutura aqui muito interessante. Isso aqui também, ó, essa formação rochosa nos Estados Unidos. Olha esse parque nacional. Essas estruturas aqui, gente, é muito intemperismo e erosão, tá? Que é bom, inclusive, para tratar de um ponto. Para acontecer erosão, obrigatoriamente, antes tem que ter acontecido o intemperismo. Então, antes da erosão, vem o intemperismo. Porque o intemperismo ele vai facilitar a quebra da rocha, vai facilitar a quebra do material rochoso. Tranquilão? Então vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vem a erosão e arrebenta. Tá? Então, para ter esse processo de arrebentamento, acho que é isso, né? Para ter esse processo de retirada dessa porção da rocha, que é a erosão, retirada, transporte e deposição, tem que ter acontecido anteriormente, obrigatoriamente, o intemperismo, sendo químico ou físico. Tá? Aqui, ó, dunas. Deserto do Saara. É inclusive interessante a gente ver, olha quantas rochas estão aqui. Isso aqui, gente, foi transportado. Não chegou à toa.
não apareceu do nada. Estavam em um lugar e foram transportados pela água, pelo vento, por qualquer agente erosivo. Cara, retirou, transportou, depositou, é um agente erosivo, tá? Então essas rochas aqui, ó, foram levadas até essa região. E essa areia aqui, material, são sedimentos, materiais retirados das rochas. Muito possivelmente delas próprias, porque aqui, ó, de dia, deserto, o que a gente falou lá atrás? Amplitude térmica muito grande. Relaxamento, contração, dilatação, contração, racha. Beleza? Quebra a rocha. Já tem material ali. Sem falar que chove. Choveu, interação química com a composição da água e da rocha. Dilacerou também um pouquinho mais essa rocha. Sedimentos. O vento batendo ali, ó, cortando pedaços da rocha e transportando mais sedimentos. Então esse sedimento aqui, essas areias, sem dúvida alguma, são provenientes dessas rochas aqui ao redor e também de rochas que vêm de lá de outras partes do mundo que a gente não sabe. Tranquilo? Então aqui, ó, rochas transportadas e a areia são fragmentos dessas rochas, beleza? Dessas e de outras. E aqui, ó, nós temos um lago no deserto, né? Mas não é nem o foco, mas já que está aqui eu vou falar. O vento não é um agente erosivo? Agora imagina um deserto que só tem duna. Só tem duna. E o vento está batendo ali. Está batendo. Ele vai retirar o quê? Vai retirar areia. Vai retirar as dunas. Retira tanto, que ele chega até o lençol freático, até a zona saturada do solo. Só tem água. Essa água sai e formam-se os oásis que a gente fala, né? São as regiões no meio do deserto que tem água. E se tem água, gera-se vegetação. Entenderam? É assim que são formados os oásis, a partir de uma ação erosiva muito presente dos ventos. Beleza? Mais dunas aqui, percebam. Essa daqui é a duna clássica. Quem jogou aí Uncharted 3 conhece bem. Vamos passar. Agora a gente vai falar da ação de um outro agente erosivo muito importante. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Fico sempre cabreiro. Que são as águas marítimas. É um nome meio estranho. Né? Basicamente, toda a água é um agente intempérico e erosivo. Mas por que as marítimas? Vamos ver. Essas águas, elas trabalham, né, constantemente sobre a superfície rochosa, ou seja, vão cortando partes, vão transformando essa superfície rochosa, criando novos desenhos litorâneos. Por isso que é tão importante águas marítimas, porque é muito comum em algumas regiões do mundo você ter grandes paredões rochosos. Sabe aquelas cenas de filme que tem a pessoa numa rocha e aí olha para o horizonte, sabe? Então, é disso que eu estou falando. Aquele paredão rochoso, embaixo tem a água do mar batendo ali, ó. E essa água do mar vai intemperizando, vai erodindo, vai tirando partes dessa rocha, vai trabalhando essa rocha gigantesca que está na costa. Tudo bem? Então, o que essa água vai fazendo? Vai criando novos desenhos litorâneos, vai reciclando, recriando as paisagens. Vão desenhando a paisagem, estão batendo ali, ó. Vão criando, vão recriando, vão reciclando as paisagens. E pode atuar de forma desastrosa. Obviamente que pode atuar de uma maneira desastrosa. Se é um paredão rochoso e a água está batendo nela, tem chance de bater com muita força e quebrar. E retirar porções muito grandes dessa rocha. Tranquilo? É aquele ditado. Como é que é? Rocha dura, tanto bate até que fura. É isso. A água está batendo ali. Batendo, até que chega uma hora que arrebenta a rocha. Tá bom? Observação: em regiões de costas altas criam as falésias. A gente vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu ver. Aqui, ó. É exatamente isso que eu estava falando com vocês. Era exatamente esse exemplo que eu estava tentando tratar com vocês. São as falésias. Grandes paredões rochosos. E aqui, ó, água do mar.
A água do mar está batendo nesses paredões rochosos e estão formando, criando, recriando formas de relevo. Qual é o nome que a gente dá para esse tipo de relevo aqui, ó? Paredões rochosos em contato direto com a água do mar, são as falésias, tá bom? Também, tudo isso aqui, ó, tudo eu não digo, mas a maior parte de tudo que a gente usou nessa aula foi retirado do livro de vocês, tá? É bom ler o livro. Em regiões litorâneas em regiões litorâneas de modestas altitudes, a ação erosiva do mar cria entalhamentos ao longo da linha da costa, exatamente. Tem várias formas de relevo que vão sendo estruturadas na linha de costa sobre essas rochas por conta da atuação da água do mar. Beleza? Exemplos: golfos, baías, enseadas, tudo bem? Que basicamente, o que são golfos, baías, enseadas? São recortes no litoral em forma de V. Sabe aquela forma de V que pode ser uma forma de V, pode ser uma forma de U, né? Como na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é aquele Uzinho, né? Aquele U grandão assim. Isso é formado pelo quê? Pela ação da água do mar na linha de costa. Então, golfos, baías, enseadas tem a forma de V, uma forma de U. São essas estruturas formadas por conta dessa ação erosiva das águas marítimas. Tá bom? Cabos e penínsulas são outros exemplos, né, que são pontas do continente. Extensão de terra cercada de água por quase todos os lados. No livro de vocês tem figuras sobre isso, né? Mas sabe quando vocês veem o continente, depois tem tipo uma filetinha de terra que entra para o mar? Aquilo dali também é formado por conta dessa relação erosiva da água do mar com a linha de costa, que podem ser cabos e penínsulas, que basicamente são formados por conta dessa estrutura, beleza? No caso, penínsulas já são porções de terras que ficam isoladas da porção continental, porque a água do mar foi erodindo e cortou a península da porção continental. Então ficou uma porçãozinha de terra que não está muito distante da costa, mas que ainda assim não está conectada por uma linha de terra. Beleza? É isso. E a gente tem também aqui, ó, isso na ação destrutiva, tá? Formando essas formas de relevo na linha de costa, a água ela forma essas estruturas, tá bom? E temos também a ação construtiva, né? Que a gente tem a acumulação de sedimentos nessa linha de costa. A gente tem as costas de acumulação, que basicamente respeitam essa estrutura de sedimentação, deposição de sedimentos em cima de sedimentos. Por quê? Porque assim como os rios transportam muito material sedimentar, muitos sedimentos, o mar também transporta. Tudo que cai no mar é transportado. Ponto. Beleza? Então, vão transportando. E essas costas que vão recebendo esses materiais são chamadas de costas de acumulação. Beleza? E qual o exemplo que a gente pode dar para uma costa de acumulação? Praia. Pensa comigo aqui. Se a areia do deserto é sedimento transportado, a areia da praia é o quê? É a mesma coisa. É rocha que foi quebrada. Seus sedimentos foram transportados por qualquer agente erosivo, tá? Mas aqui vamos dar destaque para a água do mar, né? É o nome do tópico. E esse material foi transportado pela água do mar. E depositado aonde? Depositado em uma costa de acumulação. Praia. Isso é a praia. A areia do mar é produto, né, dessa quebra da rocha. A rocha foi quebrada, foi desarticulada, foi quebrada, melhor palavra, foi quebrada. E essa parte que foi quebrada foi sendo transportada pela água. Imagina, no mar, esse material sendo transportado. Se ele estava de um tamanho X, ele chegou na praia de um tamanho muito menor. Ao longo do tempo geológico, formou a areia da praia. Entenderam? Praias, túmulos e restinhos. Praias formadas por sedimentos de quartzo, restos de conchas de animais e sedimentos rochosos.
tudo que está na água do mar vai ser depositado em um ponto. Esse ponto é a praia. Tudo bem? Aí conchas, materiais rochosos, que eu já falei para vocês. Tombos são faixas oriundas de sedimentos que ligam uma ilha ao continente. O que é um túmulo, então? É o seguinte, está transportando material, não tá? Esse tem uma ilha aqui, tem um continente aqui. Show de bola. A água do mar está trazendo material, trazendo material. Até que, em um certo momento, às vezes nem no tempo geológico, tá? Às vezes no tempo histórico mesmo, cria-se uma faixa de areia que liga a ilha ao continente. O que é isso? É o transporte de sedimentos pela água do mar. E isso aqui é um exemplo muito bom da ação construtiva dessa água no mar. A gente falou da ação destrutiva, formação de golfos, baías, enseadas, cabos e penínsulas, que basicamente é o quê? É a água batendo nessas costas, né, nessa linha de costa, e retirando pedaços, configurando, reconfigurando, desenhando, redesenhando essa costa. Isso é uma ação destrutiva, está tirando, ação destrutiva, perdão, está destruindo essa linha de costa, está retirando o material. Agora, na ação construtiva, a gente tem a formação de praias, tem a formação dessas linhas de conexão entre ilhas e a porção continental, que são os túmulos. A gente também tem as restingas. Restingas são um cordão arenoso, geralmente coberto de matéria orgânica, que separa uma área de água doce do mar. Ou seja, basicamente é o quê? Muito parecida com a formação de uma praia. Tá? Que é o quê? Você tem a deposição de material vindo do mar, também do rio, tá? Mas tem a formação, tem a chegada desse material que a gente já falou, como que esse material é formado, desagregação de rochas, tá? Ou então conchas de animais, enfim. Esse material é depositado e normalmente é uma faixazinha de areia, e essa faixa de areia ela divide a porção de água doce, ou seja, que tem rios, que tem lagos, enfim, e a parte de água salgada, ou seja, o mar. E essa linha de areia, né, que foi formada a partir dessa deposição de materiais vindos do mar e também dos rios, tá? Ela costuma ter matéria orgânica. Olha só no desenho. Percebem? E são matérias orgânicas de tamanho pouco pronunciado. São gramíneas. Beleza? Por conta da dificuldade... Perdão. Perdi a voz. Um minutinho só. Caraca, falei muito. Desculpa. Por conta da dificuldade de se desenvolver espécies vegetais, uma região que basicamente é areia, tá? Então, a gente tem vegetação, são vegetações de pequeno porte, tá? E isso são restingas. Professor, você vai me perguntar o que são praias, túmulos, restingas? Não. Professor, você vai me perguntar o que são golfos, baías, enseadas, cabos, penínsulas? Não. Eu vou perguntar para vocês como que a água do mar pode funcionar enquanto um agente intempérico ou erosivo, enfim, com uma ação destrutiva e construtiva. Eu vou pedir para vocês me explicarem como que a água do mar ela pode desempenhar uma ação destrutiva, como também uma ação destrutiva, como também uma ação construtiva. Dá uma confusãozinha, né? É isso que eu vou perguntar para vocês muito possivelmente. Tá? Então já fica uma questão aí de lambuja para vocês, né, estudarem para a prova. Tá bom? Esse que é o ponto mais importante. Por quê? Como que a água do mar pode construir? Como que ela pode destruir? Tá? É isso. É isso. Gente, essa foi a nossa aula, tá? A nossa primeira aula nesse segundo semestre, com uma outra metodologia, né? Com tecnologia envolvida pra caramba. Me amarrei, gostei muito. Consegui mostrar minhas rochas, enfim, minha rochinha. Tem muitas outras aqui, um dia eu mostro o resto pra vocês. É isso, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também, tenha sido proveitoso. E é isso, tamo junto, tá? E qualquer coisa, tô aqui. Agora temos o grupo no WhatsApp. Qualquer duvidazinha, pergunta lá, que fica mais fácil de responder. Tranquilo, gente? Beijo, até a próxima aula. Fui!